tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que estarão assistindo essa aula. Estamos aqui no nosso encontro de número 2 de Direito Administrativo, unidade 2 de aprendizagem, tá? Nós já nos conhecemos, eu sou a professora Larissa, dou aula aqui na Realiza de Administrativo e Constitucional e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, certo? Vamos começar o nosso conteúdo de hoje, Direito Administrativo. Bom, nosso conteúdo de hoje vai tratar lá do regime jurídico administrativo. O que é um regime jurídico? É aquilo que a administração pública deve seguir, é aquilo que a administração pública vai se basear para praticar aquelas atividades necessárias para a organização da sociedade. A administração, como eu disse, ela é gestora da sociedade, ela organiza a sociedade e ela também impõe que nós, particulares, cumpramos certas obrigações, certo? Como eu disse, o IPVA, pagamento de IPVA. Então, a gente vai entender melhor como que ela atua, como que ela se baseia. Vamos aqui para o conceito de regime jurídico. Eu vou ler esse conceito, você vai acompanhar aí comigo, e aí depois eu vou explicar o que é este conceito trazido pela doutrina. Regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo trata de um conjunto de prerrogativas. Atenção, o que são prerrogativas? Gente, prerrogativas são benefícios, são poderes. A administração ela precisa de mecanismos para que ela tenha um grau de superioridade em relação ao particular. Lembra na aula passada que eu disse para vocês que a relação da administração pública é uma relação vertical, onde a administração está aqui e nós particulares estamos aqui submetidos a essa atuação da administração. Então, como que ela possui esse poder de supremacia? Tendo prerrogativas. São o quê? Vantagens que ela tem para que ela consiga administrar. Vamos voltar aqui no conceito. Conjunto de prerrogativa e restrições não identificadas comumente nas relações entre particulares. Atenção, ao mesmo tempo que ela tem prerrogativas, ela tem restrições, ela tem obrigações. Um exemplo, a administração ela segue um orçamento, a administração ela se baseia em lei. Nós, particulares, não temos tanto essas restrições. Agora, a administração pública, sim, ela tem restrições e ela precisa cumprir. Por quê? Porque ela apenas gesta os bens e as atividades. Ela não é dona daquilo, ela é mera gestora. Voltando aqui, que podem potencializar ou mesmo restringir as atividades da administração pública. Tem uma bilateralidade aqui. Ao mesmo tempo que ela possui pressupostos, que ela possui prerrogativas, que ela possui vantagens, ela possui direitos. Ao mesmo tempo que ela consegue agir de uma forma que o particular não consiga, ela também tem restrições ao modo de agir. Então, entenda, a administração pública, sim, tem supremacia, tem prerrogativas, mas também tem restrições. E isso nem sempre é a mesma coisa para o particular, porque a administração, como eu disse, ela está restrita a uma lei. Ela tem direitos, vantagens superiores ao particular, porém ela tem restrições muito maiores que os particulares também, certo? Então isso aqui é um conceitinho de regime jurídico administrativo. Vamos para o próximo slide. Então, o regime jurídico administrativo, ele é um binômio, tá? Ele junta dois nomezinhos aqui, que seria supremacia e a indisponibilidade. Olha aqui, eu coloquei regime jurídico, binômio, supremacia e indisponibilidade. A supremacia, como eu disse a vocês, são super vantagens que a administração tem para que ela consiga organizar, para que ela consiga reger essas atividades, certo? Então, ela tem super vantagens que um particular não teria para conseguir impor algumas coisas aos particulares. Olha o conceitinho tratado de supremacia do interesse público. Traz como efeito uma relação de verticalidade, que eu disse para vocês, ó, aqui
está o Estado. E aqui estamos nós, particulares. Como você vê, eu desenho muito bem. Esse particular, ele não está em uma relação de igualdade com a administração pública, né? Olha ele aqui embaixo e a administração pública aqui em cima. Diferente de uma relação entre particulares, que é uma relação horizontal. Vou comprar o carro de João, eu e o João estamos em pé de igualdade. Olha aqui essa relação de verticalidade aqui. E uma relação de horizontalidade, uma relação do Estado, é uma relação de verticalidade, onde o Estado, para que organize a sociedade, possui prerrogativas. E essa prerrogativa está baseada no interesse público. Essa supremacia, ela advém do interesse público. Nunca o Estado, ele visa um particular, ele visa um interesse comum, o fim público. Para que ele serve? O Estado serve para isso, certo? Então, ele tem uma relação de verticalidade, uma relativa preponderância dos interesses defendidos. Quais são os interesses defendidos? O fim público, o bem comum. Tidos como público ou geral, daqueles interesses defendidos por particulares. O interesse de um particular, ele é um interesse que ele visa o quê? O próprio interesse. O interesse da administração visa o quê? O interesse da coletividade, o interesse da sociedade como um todo, certo? Isso é a supremacia do interesse público. O interesse público, ele é superior ao interesse de um particular. Isso é tão importante que quando você pega uma lei, às vezes, que rege uma relação de âmbito privado, como o Código Civil, como a consolidação das leis do trabalho, a CLT, tem um artigo na CLT que fala que o interesse de uma categoria, de um grupo específico, não pode sobressair ao interesse da coletividade. Por quê? Esse interesse, ele é restrito, inclusive, nessas relações particulares. Então, mesmo que seja em relação entre particulares, o interesse da coletividade sempre vai prevalecer, certo? Essa é a supremacia do interesse público. Vamos para o próximo aqui. O próximo, gente, diz sobre a indisponibilidade do interesse público. A administração, ela é mera gestora de bens e atividades. Os bens são públicos, os bens não são da administração pública. Aqueles que estão gestando e gerindo aquela atividade é que vão organizar de uma forma visando o bem comum. Então, eu não posso dispor daquilo que não é meu. Se eu pego aqui essa caneta da Realiza, eu estou apenas utilizando uma caneta da Faculdade Realiza. Eu pego essa caneta e aí eu escrevo no quadro, eu desenho lá um mapa mental, eu posso utilizar essa caneta como ferramenta de aula. Porém, eu não posso doar essa caneta. Não posso doar essa caneta aqui para a Andréia. Não posso. Por quê? Porque eu não sou a proprietária dessa caneta, eu sou a mera gestora dessa caneta. Eu estou apenas utilizando essa caneta para visar o quê? O aprendizado dos alunos. Então, entendam a administração como a gestora de várias canetas, vários bens da administração pública. Se ela está apenas gestando, ela pode dispor daquilo que não é dela? Não, ela não pode dispor. Isso se aplica também às atividades, não só aos bens. Isso aqui é um bem móvel, uma caneta é um bem móvel. Um prédio público é um bem imóvel. Aí, os serviços e atividades são bens também da administração pública. Inclusive, estes não podem o quê? Sofrer uma disposição. Não pode a administração pública abrir mão disso. Ela não pode acordar um dia e falar assim, não, hoje eu não vou praticar atividades visando o bem da coletividade. Vou ficar aqui quietinha, inerte, sem praticar atividade nenhuma. Não, porque ela tem obrigação de praticar atividades. Não é o quê? Uma disposição, não é assim uma faculdade dela, é uma obrigação dela. Então, vamos ver o conceitinho aqui de indisponibilidade do interesse público. Acompanhe comigo na tela. A indisponibilidade... A indisponibilidade do interesse público
traz como efeito a impossibilidade de livre transigência. Professora do céu, você falou de modo mais tranquilo. Gente, indisponibilidade de livre transigência nada mais é que poder abrir mão de alguma coisa. Olha só, eu tenho indisponibilidade de livre transigência, ou seja, eu não posso abrir mão, não é uma faculdade, não é uma opção, é uma obrigação. Por parte do administrador, dos interesses públicos tutelados. Os interesses públicos tutelados é o fim que a administração existe. Ela existe para o quê? Para buscar a tutela desse interesse coletivo. De acordo com o princípio da indisponibilidade, os bens e os interesses públicos não pertencem ao gestor ou mesmo à administração, cabendo aos agentes administrativos geri-los e conservá-los em prol da coletividade. Como eu disse para vocês, a coletividade é mais importante que o interesse de um indivíduo só ou até de uma classe, uma categoria de indivíduo, tá? Esse interesse, ele tem que ser em prol de toda a coletividade, vários indivíduos. E não só, certamente, um grupinho ali ou um indivíduo apenas, certo? Essa é a indisponibilidade do interesse público. Juntamente com a supremacia do interesse público, que são princípios implícitos, nós vamos ver lá quando estivermos estudando princípios, a gente vai rever esses conceitos, e é importante rever esses conceitos. A gente vai entender que são propriamente princípios da administração pública e juntos eles formam o regime jurídico administrativo. Quer dizer que é o que a administração vai se basear, se lastrear e o que a administração tem que seguir, tá? Não é uma mera faculdade da administração pública. Interesse primário e interesse público secundário. Na prova de vocês, pode falar que a administração pública também é gestora de interesses públicos primários e secundários, certo? O que concerne esses interesses públicos primários ou interesses públicos secundários? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse conceito. O conceito de interesse público envolve duas concepções. Interesse público primário é o interesse da coletividade e o interesse público secundário é o interesse do Estado enquanto sujeito de direitos. Primariamente, o Estado deve buscar o interesse da coletividade. Secundariamente, o Estado ele também tem direitos. Ele também pode ser sujeito de direitos. Quando ele estiver buscando a cumprimento desses direitos por parte do Estado, é um interesse público secundário. Quando ele estiver buscando o interesse da coletividade como um todo, é um interesse público primário. Primariamente, ele surge para isso. Porém, o Estado também é portador de direitos. O Estado também possui de direitos. Então, quando ele está perseguindo esse direito dele, ele está falando do direito público secundário, certo? Bom, então eu fiz aqui a indisponibilidade do interesse público, um resuminho: a administração é mera gestora de bens, o interesse é da coletividade, ou seja, não pode abrir mão da busca incessante da satisfação do interesse público primário, que é o bem comum, e a conservação do patrimônio público, que é o interesse público secundário. Conservação do interesse público é o Estado como ator de direitos, é o Estado como portador de direitos. Esse é o interesse público secundário. O bem da coletividade é o interesse público primário, certo? A supremacia, já falei que a supremacia, este conceito aqui está no material de vocês. Quando estiverem em conflito o interesse da sociedade e o interesse de um particular, o que deve prevalecer é o interesse público. A sobreposição do interesse público sobre o particular nada mais é que primeiro vem o interesse da coletividade, depois o interesse do particular. Essa sobreposição do conceito significa isso. O Estado tem certos privilégios, como eu disse lá no começo da aula. O Estado ele tem mecanismos para buscar uma forma de administrar, e essa forma o quê? São privilégios que ele detém, ele é detentor de privilégios, ele está numa relação de verticalidade, certo? Aqui um mapinha mental bem legal.
Regime jurídico da administração pública, princípios basilares. Ó, o direito público aqui e o direito privado. Direito privado rege relação entre particulares. Tem um pé de igualdade. Dizemos que é uma relação horizontal. Olha aqui o direito público. O direito público é uma relação de verticalidade. É aplicável o regime jurídico administrativo, que é a junção da supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Juntou esses dois, formam o regime jurídico administrativo. Caiu na prova, regime jurídico administrativo, já lembre, supremacia e indisponibilidade, certo? Juntou esses dois, é o regime que a administração pública deve seguir, certo? Vamos lá para a questãozinha, questão da área administrativa 2015, certo? O princípio do interesse, o princípio da supremacia do interesse público, é hierarquicamente superior aos demais princípios, impondo-se sempre o que houver conflito entre o interesse público e o interesse particular. Presta atenção aqui, tem uma pegadinha nessa alternativa A. Realmente, a supremacia do interesse público, ele é colocar a coletividade de forma superior ao interesse de um particular. Ele se destaca o interesse da coletividade. Ele é mais importante, sim. Só que é errado dizermos que é um princípio hierarquicamente superior. Por quê? Porque os princípios, eles são princípios que um não está acima do outro. Os princípios, eles têm a mesma hierarquia. Não é correto falar que tem princípios mais importantes que o outro. Como sabemos, temos o princípio à vida. Direito à vida é um princípio básico e nem ele é superior hierarquicamente de outro princípio. A gente aprende isso em direito constitucional, da relativização desses princípios. É no caso concreto você poder equilibrar a aplicação de princípios. Diferente de lei. A lei você aplica tudo ou nada, o princípio não, você vai ajustando as relações de um caso concreto. Então não é correto dizer que ele é um princípio de superior hierarquia, tá? Então essa letra A tá errada por causa disso, porque ele não é um princípio hierarquicamente superior. Letra B. Foi substituído pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos? Gente, o princípio da supremacia foi substituído? Não, gente, eles dois formam um regime jurídico administrativo. Então é importante a gente ter em mente que é um binômio, supremacia e indisponibilidade. Então ele não foi substituído. E prestem atenção, os princípios, um não substitui o outro, tá? Princípio não é substituído, por mais que a sociedade avance, evolua e surjam outros princípios, não há substituição. Eles caminham junto, eles são cumuláveis, tá? Como se você estivesse lá num pomar catando fruta. Você coloca aqui um princípio, eles se acumulam. No caso concreto, você vai ver qual que vai ser a aplicação maior ou menor de certo princípio, sempre se ajustando àquela relação, nunca excluindo de forma definitiva, tá? Então não houve substituição. Depende de interpretação do conteúdo no caso concreto, não se aplicando a priorística ou isolamento, sem considerar os demais princípios e as demais normas que se apliquem aos diversos interesses contrapostos, públicos e privados. Vamos reservar, vamos ver se não tem uma questão melhor que essa aqui. Depois eu volto. É aplicado quando inexistente disposição legal para orientar determinada atuação, posto que, em havendo, é típico caso de incidência do princípio da legalidade. Gente, não tem nada a ver, sabe por quê? Porque mesmo que tenha dispositivo legal, princípios também são fontes do direito administrativo. Nada obsta de você aplicar um princípio quando exista uma lei. Aliás, a administração pública, ela só vai atuar quando existe uma lei. E ela pode buscar em suas fontes secundárias uma forma de melhor aplicação da lei. Então, essa ausência de dispositivo não é que havendo a ausência vai aplicar o princípio. Sempre se aplica a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, o princípio da legalidade, da moralidade. Não tem o quê?
a obrigatoriedade da ausência de uma disposição. Pelo contrário, precisa ter uma disposição legal para que haja atuação da administração pública. Então, aqui, os princípios, eles vão ser nortes de interpretação. Então, essa questão está errada. A correta mesmo é a letra C. Depende da interpretação, sim, do conteúdo do caso concreto. Lembra que eu falei para vocês que lá no caso concreto vai se analisar qual vai ser o melhor princípio aplicado. Às vezes, um vai estar ali em maior latência em relação do outro. Então, eles não o quê? Se excluem. Eles são relativizados. Eles são o quê? Equilibrados nessa aplicação do caso concreto. E realmente não se aplica priorística ou isoladamente, eles se aplicam em conjunto, eles caminham juntos. E as demais normas que se aplicam aos diversos casos e interesses contrapostos, públicos e privados. Na relação vai existir interesses contrapostos. Você tem um interesse, a administração tem um outro interesse. Na aplicação daquele caso concreto tem que haver um equilíbrio, certo? Então essa questão aqui que está correta, letra C. Vamos partir aqui para a próxima. Questão FCC Procurador. Marçal Justen Filho, esse Marçal Justen Filho é um doutrinador do direito, tá? Do direito administrativo. Ele é muito referido em algumas bancas e é uma doutrina que é muito importante para o direito administrativo. Agora, lembrando, doutrina é o quê para o direito administrativo? Uma fonte secundária, então tem muita relevância, certo? Então, traz um conceito já no enunciado da questão. O regime de direito público caracteriza-se pela criação de órgãos e funções na esfera pública a quem é atribuída a titularidade dos bens vinculados à realização de valores essenciais, assim como a competência para promover satisfação dos interesses indisponíveis. De acordo com Justen Filho, a atuação da administração pública. Encontra fundamento no poder normativo originário exercido pelo Poder Executivo para a criação de órgãos e cargos públicos. B. Está restrita aos interesses indisponíveis, não havendo manejo de direitos patrimoniais disponíveis no exercício da função pública. C. Pressupõe um conjunto de direitos e deveres titularizados pelo ocupante do cargo, emprego ou função pública, aos quais se sobrepõe o poder de polícia, cuja abrangência inclui poder normativo originário. D. Não obstante dotada de prerrogativas para o atingimento de suas finalidades e promoção do interesse público, está lastreada num conjunto de normas que confere poderes e deveres ao administrador, para cujo exercício socorrem os princípios constitucionais administrativos. E a titularização dos bens para os exercícios das funções administrativas acarreta a aplicação do regime jurídico de direito privado, tendo em vista que a disciplina fundamental dos bens públicos encontra-se regulada no Código Civil. Essa questão está totalmente errada, a gente já pode excluir aqui, porque primeiro se aplica o direito público, né? A gente vê que na relação de Estado se aplica fundamentalmente o direito público. Em algumas relações do Estado até pode, principalmente as relações de gestão, pode até se aplicar o direito privado, mas prioritariamente é um regime de direito público. Não se aplica o Código Civil, se aplica outras leis específicas da administração pública. Essa D é a que está correta, certo? Eu vou voltar nela aqui. Aqui, a questão E está errada, tá? Tem sim um poder, a gente vai estudar lá a parte de poder. Poder normativo é um poder, sim, do chefe do Poder Executivo, só que essa questão está destoando com esse conceito de Marçal, tá? É uma questão mais complexa, uma questão jurídica, uma questão para procurador, então eu trouxe aqui uma questão de difícil resolução, para que a gente possa, quando surgem questões que tratam de conceitos jurídicos, a gente não se assustar. Vocês precisam assimilar esses termos técnicos, precisam ir se habituando, se acostumando com essa linguagem, porque as bancas, elas caminham para essa linguagem mais técnica. Então,
na hora da explicação, eu tento ser menos técnica, mas para tratar de conceitos, eu preciso trazer esses conceitos técnicos, certo? Eu já vi questões de níveis de ensino, questões que não eram técnicas jurídicas, níveis médio, que traziam conceitos extremamente doutrinários, conceitos mais técnicos. Então, por isso que eu trago, às vezes, umas questões mais difíceis, tá? Então, aqui, a questão correta é a letra D, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula!